Neste vídeo vamos analisar uma decisão emblemática do Superior Tribunal de Justiça que tem provocado discussões acaloradas entre advogados criminalistas, especialmente no que diz respeito aos limites da prova ilícita por derivação e a aplicação da chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Este tema é essencial para quem atua na defesa ou na acusação, pois lida diretamente com a validade das provas, dentro do processo penal, e com a proteção dos direitos fundamentais do investigado. Ao longo deste vídeo, eu vou mostrar como essa decisão impacta o nosso dia a dia e pode transformar a forma como lidamos com provas em processos criminais. Fique comigo até o final, pois cada detalhe faz diferença na sua atuação profissional. O caso analisado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça envolve um recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em um processo de tráfico de drogas. O ponto central do julgamento é a admissibilidade das provas obtidas em cumprimento de mandado de busca domiciliar, especificamente diante da realização de revistas íntimas consideradas ilícitas e vexatórias na investigada, sem que dessas revistas tenha resultado qualquer elemento probatório relevante. O que estava em jogo, portanto, era saber se a ilicitude dessas revistas poderia contaminar as demais provas obtidas na residência. O Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a ilicitude das revistas íntimas, decidiu contudo pela admissibilidade das provas apreendidas na residência da investigada. O fundamento foi a ausência de nexo causal entre a conduta ilícita menos as revistas vexatórias e o material apreendido como drogas e dinheiro. Para chegar a essa conclusão, a Corte se apoiou em duas importantes exceções à regra de inadmissibilidade das provas ilícitas: a teoria da fonte independente e a descoberta inevitável previstas no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. É fundamental destacar, especialmente para quem advoga, que o artigo 5º inciso 50-ic da Constituição Federal estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O Código de Processo Penal reforça esse comando em seu artigo 157, vedando não apenas a prova ilícita, mas também as provas derivadas desta, salvo as exceções previstas em lei. Isso significa que, em regra, qualquer elemento probatório obtido de forma ilícita, ou que derive de uma conduta ilegal, deve ser desentranhado do processo, não podendo fundamentar a condenação. No entanto, e esse ponto é crucial para sua atuação, a vedação não é absoluta. O legislador brasileiro incorporou ao Código de Processo Penal hipóteses excepcionais, alinhadas com a jurisprudência comparada. Entre elas, está a teoria da fonte independente, que permite a admissão de provas que, embora descobertas no contexto de um ato ilícito, poderiam ser obtidas legitimamente por outras vias autônomas e preexistentes. Outra exceção é a chamada descoberta inevitável, que permite a utilização de provas que seriam encontradas de qualquer modo, independentemente da conduta ilícita. No caso em análise, o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Rojaruski, realizou um exame técnico rigoroso do nexo de causalidade entre as revistas íntimas e as provas apreendidas na residência. Ele utilizou o chamado juízo hipotético de eliminação, questionando se a apreensão de drogas e dinheiro teria ocorrido mesmo na ausência das revistas íntimas. Como essas revistas não resultaram em qualquer apreensão ou dado relevante, ficou caracterizada a autonomia das provas domiciliares, que, portanto, não foram contaminadas pela ilicitude do ato anterior. Outro aspecto importante ressaltado na decisão é o limite da atuação policial durante o cumprimento de mandados de busca. O artigo 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal incidental à busca domiciliar, mas a decisão deixa claro que a revista íntima, tal como praticada no caso, ultrapassou todos os limites da legalidade. A Corte reconheceu o excesso praticado pelas agentes públicas, considerando a revista desnecessária, vexatória e ofensiva à dignidade da pessoa humana. Para quem advoga, é fundamental entender as consequências práticas dessa decisão. Em primeiro lugar, ela reforça que a fonte independente permite a utilização de provas regularmente apreendidas, mesmo quando há um episódio ilícito anterior, desde que não haja relação de causa e efeito entre as duas situações. Isso protege a eficácia da persecução penal, sem abrir mão da observância rigorosa aos direitos fundamentais dos investigados. Em segundo lugar, o acórdão determina a comunicação do ocorrido à Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público, para apuração de eventual ilícito funcional por parte das agentes públicas envolvidas. Isso demonstra que a responsabilização por violação a direitos fundamentais é uma exigência que independe da sorte das provas no processo penal, destacando o compromisso do Poder Judiciário com a proteção da dignidade humana. A decisão, além de seus efeitos diretos, contribui para a fixação de um padrão jurisprudencial relevante. É preciso analisar com rigor o nexo causal entre a prova ilícita
e aquela supostamente derivada, evitando generalizações que possam comprometer investigações legítimas por meros vícios procedimentais, desconexos dos elementos centrais de prova. Esse padrão de análise rigorosa evita injustiças tanto para acusados quanto para vítimas, valorizando a segurança jurídica. Não podemos deixar de observar, entretanto, que o acórdão também evidencia a necessidade de maior rigor normativo e procedimental por parte do Estado. A prática das revistas íntimas ilícitas, ainda que reconhecida como irregular, mostra fragilidades institucionais na proteção das garantias processuais. Se, por um lado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi correta ao não permitir a contaminação das provas lícitas, por outro, ela serve de alerta. É fundamental que órgãos de persecução penal e o próprio Poder Judiciário adotem postura mais proativa na repressão a práticas abusivas. É preciso compreender que a exclusão da prova ilícita não pode ser usada como mero instrumento de impunidade. A correta aplicação das regras de exclusão probatória exige, além do domínio técnico das normas, sensibilidade para não permitir abusos estatais. A decisão consolida uma tendência de maturidade no direito processual penal brasileiro, que busca equilibrar a necessidade de repressão ao crime com o respeito irrestrito às garantias constitucionais. Para nós, advogados, a orientação jurisprudencial fixada por esse acórdão impõe um duplo desafio. Por um lado, aprimorar a argumentação em sede de nulidades, demonstrando o nexo de causalidade quando a prova derivada realmente advier de uma conduta ilícita. Por reconhecer a validade de provas autônomas, obtidas a partir de fontes independentes, mesmo diante de eventuais ilegalidades anteriores, desde que, ausente a relação causal, não se pode perder de vista que, a cada decisão como esta, a doutrina e a jurisprudência avançam na construção de um sistema processual mais justo e equilibrado. A tendência é que julgadores e órgãos de persecução penal passem a aprimorar ainda mais a análise do nexo causal, o que a longo prazo deve trazer maior segurança jurídica e confiança para todos que atuam no sistema de justiça penal. Como possível desdobramento, essa decisão pode estimular tanto o aperfeiçoamento das investigações, com respeito aos direitos e garantias fundamentais, quanto o fortalecimento dos mecanismos de controle e responsabilização por abusos. Trata-se de um amadurecimento institucional necessário para que a justiça penal brasileira alcance padrões cada vez mais elevados de respeito ao devido processo legal. Ao final, fica claro que a aplicação correta das exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada menos conforme previsto no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, permite que provas lícitas não sejam descartadas injustificadamente, desde que ausente relação de causalidade com o ato ilícito, mas acima de tudo a repressão institucional a práticas abusivas, como as revistas íntimas ilegais, é fundamental para que se efetive a tutela dos direitos fundamentais e para a credibilidade do próprio sistema de justiça penal. Por isso é imprescindível que você, advogado, esteja sempre atento à análise dos elementos probatórios, conhecendo em profundidade as exceções legais e os riscos da contaminação da prova. Esse conhecimento é uma poderosa ferramenta de atuação em defesa dos interesses dos seus clientes e da ordem jurídica. Lembre-se, o link para o acórdão analisado está disponível na descrição do vídeo, para que você possa aprofundar ainda mais seus estudos e fundamentar suas petições com total segurança. Se este conteúdo foi útil para você, curta e compartilhe este vídeo com outros colegas advogados. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais análises jurídicas aprofundadas e práticas como esta. Até o próximo vídeo.